Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos no nosso Evangelho do dia. Hoje é sábado do 10ª semana do tempo comum. Que bênção do Senhor, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastor José Mauro, primeiro a entrar. Deus te abençoe, pastor Zé Mauro, todos os irmãos e irmãs que vão assistir ao vivo aqui pelo Facebook e vocês que vão assistir pelo YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela bênção da vida, pela graça, pela unção do Teu Espírito Santo. Louvado e bendito é o Senhor, que sempre nos abençoa. Aleluia! Agora, Senhor, nos dê, Pai amado, a graça de um dia cheio da Tua presença. Que esse sábado seja um sábado de descanso no Senhor. Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso Senhor. Louvado e bendito é o Teu nome. Engrandecido é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela alegria de estar na Tua presença nesse santo sábado. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria, querida Elonede, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Claudinha, Néia Cias, glória a Deus. Todos vocês que estão conosco nessa manhã especial, como nosso irmão Roger Moreira, lá de Ji-Paraná, né, Roger? Erli, Elonede Cabral, todos vocês sejam bem-vindos. Jussara Tex, Sueli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho, Tereza Pereira, Josiane, Claudinha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos ao nosso evangelho do sábado. Sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia da Marisa. Que bênção do Senhor, né? Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 5, do 33 ao 37. Amém? Mateus 5, 33 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, que coisa boa é ouvir o Teu Evangelho nesta manhã de sábado. Sábado, do 10º domingo, do 10ª semana do tempo comum. Que bom ouvir o Teu Evangelho, Pai. Agora, Deus, fala conosco, conversa com o nosso espírito, traga a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. É interessante que o evangelho de hoje, ele não começa falando sobre
o diálogo de uma pessoa com outra. Eu vou conversar com a Marisa e falo com a Marisa: Marisa, eu juro por Deus que isso é verdade. Ou eu juro pelo céu que isso é verdade. Ou eu juro pela terra que isso é verdade. Ou eu juro por Jerusalém que isso é verdade. Essa era a prática judaica. A pessoa jurava pelo céu, jurava pela terra e jurava por Jerusalém. Não é? Na minha infância a gente jurava pela nossa mãe mortinha. Era para minha mãe ter morrido muitas vezes. Você juro pela minha mãe mortinha. Não é? Era prática. Que é a Marisa que fazia essas coisas. Não é? Agora, querido, o Evangelho não está falando sobre essa nossa relação com o outro. Ela está falando primeiro com a nossa relação com relação a Deus. Olha o que o Evangelho diz. Porque muitas vezes a gente lê tão rápido que a gente não percebe esses detalhes. Né? E olha o que o Evangelho diz. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com Deus o que você jurou. Não é? Então, a lei antiga dizia o seguinte, olha, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com Deus o que você jurou. Não é? A pessoa ia se consagrar a Deus, fazia um juramento a Deus. A pessoa estava numa situação difícil e fazia um voto. Senhor, se eu for curado, eu vou dar para o Senhor aquele meu terreno. Eu juro que farei isso. Cumpra para o Senhor que jurou. Senhor, estou muito enfermo. Se eu for curado, eu vou te dar como voto de gratidão, né, determinada quantia de dinheiro. Senhor, eu estou enfermo, mas eu juro que se o Senhor me curar, eu vou à escola dominical todo domingo. Não é? Teve um rapaz, o pastor Paulo conheceu, né, que o pastor Paulo conversou com ele e ele falou: Senhor, se eu for curado, né, desse AVC, eu vou dançar na igreja para Jesus. E a pessoa ia fazendo juramentos para Deus. Por isso que a lei dizia: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Não é? Que o seu juramento não seja falso. Então, o juramento, ele pode ser cerimonioso, pode ser com lágrimas e ao mesmo tempo ser falso. Porque a pessoa faz um juramento, faz uma promessa no momento difícil, aí quando vem o momento bom, quando vem a prosperidade, quando vem a saúde, ele não cumpre o juramento. Eu lembro na minha primeira igreja que eu pastoreei, tinha lá um vizinho, um rapaz, que ele teve câncer na garganta. E ele fez um juramento, falou: Senhor, se eu juro por Deus, se eu for curado, eu vou ser teu servo e vou cantar na igreja. E aí o câncer saiu, foi embora. E ele falou assim: eu sou muito jovem para perder a minha juventude para a igreja. E ele foi para o mundo. Não é? Não é por causa disso, mas o câncer acabou voltando. Tem câncer de crente ou não crente que ele vai e volta. Muitas vezes acontece isso. Tem pessoas que estão nos acompanhando que sabem o que é isso. Né? Mas a questão é que os antigos, como diz os antigos, não faça juramento falso, mas cumpra tudo que você jurou ao Senhor. O juramento, então, era uma palavra onde a pessoa garantia que ia cumprir aquilo que estava falando para com Deus.
Agora, queridos irmãos e irmãs, isso é muito interessante porque é esse o caminho do Evangelho. E é nesse caminho que Jesus diz, a minha palavra seja sim, sim, não, não. Para com Deus. Eu fui batizado, no momento do batismo eu recebo uma missão. E eu falo sim a essa missão. Missão de trabalhar na igreja, missão de orar pela igreja e missão de contribuir financeiramente com a igreja. É um voto que eu faço, não é? E aí Jesus diz, você não precisa jurar. Você tem que ter uma relação com Deus tão perfeita, tão abençoada, tão verdadeira. O homem tem que ser verdadeiramente homem, a mulher verdadeiramente mulher na sua relação com Deus, ao ponto de cumprir o seu voto. Tem pessoas que são batizadas e nunca faz nada pela sua igreja. Não é? Eu não estou falando da minha igreja local, não, de todas as igrejas. Pessoas que são batizadas e não fazem absolutamente nada por sua igreja, não se envolve com nada. Não pega uma vassoura para ajudar, não procura um ministério para trabalhar, não é? Não ora pela igreja, não contribui com a igreja. Quando conseguem, vão à igreja. Quando conseguem. Tem muitos que só vão na época de casamento, ou batismo, ou culto e memória de um falecido. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, Jesus está falando que nos antigos dizia, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente sua palavra para com o seu Senhor. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não faça juramento. Não faça juramento pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Não faça juramento pela terra, porque a terra é onde o Senhor coloca os seus pés. Não faça juramento por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus estava se referindo não a Davi, não, mas ao Messias. Não faça juramento, não é? Pelo contrário, seja tão especial, tão santo, né? Jesus diz, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Lembrando que já no Antigo Testamento as mulheres tingiam o cabelo de preto, Marisa. Mas fazer o cabelo ficar preto, eu acho que até hoje não inventaram um remédio bom para isso não. Né? Irmãos e irmãs, Jesus diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Seja um sim, vírgula, sim. Seja um não, vírgula, não. Que quando eu me referir para com Deus, o meu sim seja sim. Que o meu sim não tenha disfarces. Você vai lá em casa hoje? Eu acho que sim. Amanhã você vai ao culto? Acho que sim. Você vai ser crente até a morte? Acho que sim. Você vai ser dizimista esse mês? Acho que sim. Não é um sim verdadeiro, é um sim falso, é um sim disfarçado. Não é? Você, não é preciso me chamar, não. A pessoa quer. Não é? Então, muitas vezes, nossos sentimentos são assim. E aí Jesus diz, olha, quando você falar o seu sim,
ele tem que ter todo um conteúdo verdadeiro de sim. Quando você fala não, todo o teu conteúdo tem que ser verdadeiro de não. O que passar disso é do maligno. Por quê? Porque o que passar disso é mentira, o que passar disso é falcatrua, o que passar disso é carnalidade, é do maligno. A pessoa ser falsa, falar e não cumprir, dizer que vai em determinado lugar e não ir, não é? Ficar criando desculpas, inventando histórias para não ir à escola dominical, não é? Para não cumprir seus compromissos para com Deus. E é muito interessante aqui, queridos, que esse evangelho, essa perícope, o Paulo Soares gostava de ouvir eu falar perícope. No dia que ele esteve aqui no passado, ele falou assim, perícope, não é? Essa perícope, essa passagem bíblica, ela está falando com relação ao meu relacionamento com o Senhor. Preste atenção nisso. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Né? Ou seja, a minha relação com o Senhor tem que ser uma relação de verdade, uma relação de compromisso, uma relação de vida. Se você fala para Deus, sim, Senhor, Deus espera o teu sim. Se você fala para Deus, não, Deus espera o teu não. Se na minha relação com Deus, o meu sim não tem valor de sim, e o meu não tem valor do não, é sinal que o maligno tem dominado minha mente. Por isso que eu não consigo me firmar na igreja local, por isso que eu não consigo estar vivendo o meu batismo, a missão do meu batismo, por isso que eu não consigo estar na Eucaristia, no ministério, porque eu falo um sim para Deus que tem um conteúdo de não. E quando eu falo não, no que diz respeito a abrir mão do pecado, a abrir mão de uma vida sem Deus, esse não tem conteúdo de não. E aí Jesus diz, olha, o que procede disso, o que passar disso, se o sim não tem valor de sim, e se o não tem valor de não, na sua relação para com Deus, isso vem do maligno. Quantas pessoas falaram, Senhor, eu serei fiel ao dízimo, e ela nunca entregou o dízimo. Senhor, eu serei fiel aos trabalhos da igreja, e ela nunca vai domingo à igreja, casa do Senhor. Amado, existe uma coisa maligna, chamada Netflix, redes sociais, internet. Quando eu uso esses instrumentos como entretenimento. Eu lembro até hoje, tem uns 20 anos atrás, que eu li um artigo sobre entretenimento. Ontem mesmo estava ouvindo um podcast sobre morte, muito bacana, da revista chamada Meia-Noite. E o autor dizia o seguinte, aquela pessoa diz assim, a nossa vida é tão preciosa, todos nós estamos morrendo, né? Aí a pessoa está no final de semana e diz assim, eu vou ver aqui um seriado, uma Netflix para passar o tempo. Ora, justamente o que a gente não pode querer é que um tempo passe. Então a gente tem que aproveitar o tempo, viver o tempo, se alegrar com o tempo. Está cansado? Descansa. Né? Agora a pessoa inventa entretenimento para que esse entretenimento roube o tempo que é de Deus. Gente, o dízimo do tempo, Deus te dá 24 horas por dia.
Entregue para Deus o dízimo dessas 24 horas. Deus te dá uma semana inteira para você trabalhar, estudar, fazer faculdade, fazer tudo que você precisa fazer. Mas Ele quer um dia na semana, um dia sabático, para você ir à escola bíblica, para você louvar a Deus na igreja, para você cultuar o Senhor. Um dia. Aí a pessoa fala, Senhor, eu farei isso, mas é um eu farei mentiroso, satânico, diabólico. Eu louvo a Deus pelas pessoas que o sim é sim e que o não é não. Eu louvo a Deus. Ontem a gente estava comentando pessoas que são enraizadas na igreja. Troca de pastor, está lá firme. Vem a pandemia, está lá firme. Não é? E aconteça o que acontecer, está lá firme. Porque pessoas que têm raiz no reino de Deus. Pessoas que quando falaram para Deus sim, esse sim tinha todo o conteúdo verdadeiro de sim. E quando falaram, Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado, em nome de Jesus, esse não tinha todo o conteúdo de não. Porque o que passar disso é do maligno. Aí você está me perguntando, pastor, mas eu sempre pensei que esse texto se referia ao meu relacionamento com o outro. Lógico, podemos estender ele para o nosso relacionamento com o outro. Né? Se eu assumo um compromisso com a Nathalie, com a Liz e com a Alex, se eu assumo um compromisso com a Elonede, o meu sim tem que ser sim. E o meu não tem que ser não. Eu preciso ser verdadeiro, cumprir aquilo que eu falo com o outro também. O Evangelho refere-se no meu relacionamento com Deus, em eu cumprir tudo que eu prometi a Deus. Aí a pessoa fazia até juramento solene para cumprir o que prometeu a Deus. Jesus falou, não faça juramento solene. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o local que ele pôs seus pés, estrado, né? Nem pela Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem pela sua cabeça, nem pela sua vida. Mas o teu sim seja sim, o teu não, não. Você não precisa ficar fazendo solenidades de palavra. Eis que eu digo, eu vou tomar café na sua casa. Não, se você fala, tem que ir. Né? Tem pessoas também que sempre arrumam problema para não cumprir seus compromissos, né? Olha, não vou poder por causa disso. Não é? Mas o Evangelho, querido, diz sobre o meu relacionamento para com Deus. E se meu relacionamento para com Deus for sim, sim, não, vírgula, não, ou seja, sem precisar de juramento, eu sendo verdadeiro naquilo que eu prometo, eu sendo verdadeiro naquilo que eu me comprometo, eu sendo verdadeiro naquilo que eu me falo para Deus que vou fazer, se o meu relacionamento para com Deus é verdadeiro, logo o meu relacionamento para o meu cônjuge, para a minha família, não é? Para as pessoas que me cercam, na minha empresa, no meu trabalho, no meu comércio, no meu escritório, nas minhas atividades seculares, na minha escola, também será verdadeiro. Né? Existe uma palavra muito bacana, a palavra íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. Né? Jesus quer que a gente seja inteiro, que não exista um não disfarçado, que não existe um sim disfarçado. Não é que eu não use máscara sorrindo, estando chorando, nem use máscara chorando, estando sorrindo. Não é? Mas o texto fala da minha relação com Deus. Eu tenho que ser verdadeiro para com Deus.
Eu não preciso fazer solenes juramentos para com Deus. No momento que eu sou convertido na minha relação com Deus, eu vou falar um sim, e esse sim terá toda a força de um sim. Eu vou falar não, e esse não terá toda a força de um não. Nossa cultura, nós aprendemos a agradar as pessoas. Então as pessoas mentem para agradar, não assumem compromisso para agradar, né? Estão sempre vivendo um personagem. E Jesus não quer que a gente viva um personagem. Ele quer que a gente seja íntegro, ao ponto do nosso sim não ter nenhuma outra margem para interpretação. Ao ponto do nosso não ter nenhuma margem para interpretação. O nosso sim é simplesmente um sim. E o nosso não é um não. Agora a pergunta final é: por que o que passar disso vem do maligno? Porque o maligno quer que a gente viva uma mentira. O maligno quer que a gente viva uma vida fantasiosa, mentirosa. O maligno quer que a gente viva um personagem que não é real, que não é verdadeiro. O maligno quer que você fale uma coisa e faça outra. O maligno quer que a gente assuma um compromisso com Jesus, com a igreja de Jesus, e depois não cumpra. Não é? Isso vem do maligno, o que passar disso vem do maligno. Amado, é o maligno que quer desconstruir a igreja do Senhor. Uma das maiores bobagens que eu já ouvi nesse período da pandemia é: eu sou igreja, eu sou igreja. Eu não sou igreja. Me mostre na Bíblia onde eu sou igreja. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, eu não sou igreja. Eu só sou igreja se eu estiver com você, com a Jane, se eu estiver com a Denise, se eu estiver com a Suzy, né? Se eu estiver com o Mário Walter. Aí eu sou igreja. Porque a igreja é a reunião daqueles que creem. Igreja é o coletivo. Igreja é a esposa de Jesus. E nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Mas o maligno, ele faz com que todas as nossas palavras e as próprias palavras de Jesus sejam corroídas. Então Jesus diz: olha, se você, na tua relação para com Deus e também na tua relação para com o próximo, o seu sim tem que ser sim e o teu não tem que ser não. Tudo que você for falar, seja sim, seja não, seja o que for, ela tem que ter o conteúdo verdadeiro daquilo que sai da sua boca. Se a gente não fizer dessa forma, a gente estará dando lugar para o maligno, né? Então esse evangelho é muito bonito, porque ele fala da nossa relação para com Deus. Logo, ele fala para a nossa relação para com o próximo. Hoje eu serei melhor. Hoje eu serei santificado. Hoje a minha vida vai ser uma bênção. Hoje eu vou viver a verdade de Deus na minha história. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão especial, tão santa, tão maravilhosa, que é o teu evangelho, Pai. Teu evangelho é lindo. Teu evangelho é muito especial. Tem sido, Pai, um tempo tão precioso passar aqui no evangelho do dia. Glória a Deus, sê conosco, Pai. Possamos, ó Deus, viver esse evangelho todos os momentos da nossa história, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, amanhã, pela liturgia, é o 11º domingo do tempo comum. Nós vamos caminhar até o 34º domingo do tempo comum. Aí o outro domingo já é o primeiro domingo do Advento, Marisa. Comece a preparar a igreja, Marisa. Marisa, quem mora em Friburgo, toda terça-feira, 3 horas da tarde, né? Marisa está fazendo curso não. A oficina de enfeite de Natal, né? Começou a oficina de enfeite de Natal. Então ela tem agora junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Só 6 meses, hein? Não é? Muito bom. Então, queridos, amanhã é o 11º domingo do tempo comum. E a gente vai aprendendo com Jesus, aprendendo, até a 34ª semana, quando termina o nosso ano cristão e começa o advento do Natal. Aí começa o ano C, Marisa, né? Muito bacana. Queridos, e amanhã vai estar conosco comentando o evangelho de amanhã, né? Vamos ver qual é o evangelho de amanhã. Marcos 4, 26 a 34. A pastora Vitória. Vai estar com a gente, né, da comunidade evangélica do Rio. E à noite, pastor Cláudio. Então você que está em Friburgo, venha na igreja. Ouvir a palavra da pastora Vitória de manhã, do pastor Cláudio à noite. Vai ser muito legal. Amém? E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente. Nossa escola dominical também, ela é presencial e também online. Você pode participar. Se você tiver algum compromisso, pode assistir depois também. Tá bom? É muito importante. Escreva aí nos comentários. Deus está te abençoando. Esse evangelho do dia tem sido bênção na sua vida? Então escreva nos comentários e compartilhe. Amém? Tem aniversariante hoje, Marisa? Não? Hoje os aniversariantes são os namorados. Né, Marisa? Coisa boa. Queridos, vamos então terminar orando e intercedendo pelas pessoas. Então coloca aí seu pedido de oração, sua necessidade, né? Temos orado, Penha e Gisele Gobi, pela vida da Maria Paula. Temos orado, Neuza, agradecendo a Deus. Neuza tirou um tumor na língua, mas era um pré-câncer, né? Mandou para mim. Glória a Deus por isso. Ele tirou na hora certa. Quero agradecer a Deus também. Fiz vários exames sobre a próstata. Na primeira consulta, o médico até falou em operar, né? Né? Então Deus me curou. Estou 100% abençoado. O médico falou assim: você está 1 ano 100%. Ano que vem tem que fazer todas as baterias de exames de novo, né? Então louvo a Deus por isso. Estamos aí para trabalhar muito para o reino do Senhor, né? Então vamos interceder, né? Lembrando aí nossa irmã Marina, que ainda não teve alta, nosso irmão Osmar, a Moisete, a Ivete, a Luzia, família linda, linda, linda essa família. A Dimar também precisa muito da graça de Deus, irmã Dimar, né? A irmã Amélia, que está lá cuidando. Orar ao Senhor por essa família linda. Orar a Deus também pela vida, né, tão preciosa da Madalena. Ei, Madalena! Né, do Evanil, a Paulinha. Né, Paulinha está no nosso compromisso de oração. Quero a Paulinha curada, abençoada, tratada por Deus, né, Paulinha? E orar pelos seus pedidos de oração. Pedido da Marli Melo, pedido do Joel Moreira, pedido da Jane, da Maria Regina e do Carlos, né? Em nome de Jesus. O Carlos cantando coral, né, mãe? Quando o coral voltar a cantar lá em Vila Isabel, eu vou um domingo lá só para ver o Carlos cantar. Vou sentar lá do lado para ver. Não é? Alguém fala, mas não é para adorar Jesus? Também. O primeiro para adorar Jesus, depois para apreciar a boa música. Não é? Vamos louvar o Senhor orando. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos os enfermos, colocamos nas tuas mãos a área financeira, colocamos nas tuas mãos as famílias, colocamos nas tuas mãos, ó Pai,
Deus, o enfrentamento dessa pandemia e a chegada da vacina, Pai, para que o povo brasileiro possa sair dessa vergonha, desse sofrimento, desse opróbrio. Pai, em nome de Jesus. Pai, pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o mundo, sobre Jerusalém, sobre cada pedacinho desse planeta Terra. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, sobre a vida de pastores e pastoras vocacionados. Eu oro, ó Deus, pelas santas vocações, que o Senhor vocacione adolescentes e jovens para o ministério da palavra, para o sacerdócio. Deus amado, para a vida missionária. Deus, levante, Pai, adolescentes e jovens para que aceitem, Pai, o projeto, Deus, que o Senhor tem para a vida deles. Pai amado, abençoa, Senhor, nossos bispos, nossas igrejas, todos os irmãos e irmãs que aqui estão orando. Abençoe, Pai, as pessoas que tanto necessitam da ajuda. Como a oração de hoje pela manhã, Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te agradecemos por essa semana e pedimos a tua bênção sobre nossa vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do teu Espírito, Pai, nos acompanhe nesse sábado, Pai. Nos acompanhe nesse domingo, Senhor. Acompanhe a nossa família. Acompanhe os casamentos. Acompanhe, Senhor amado, Deus, essa vida, Senhor, que precisa de uma luz, de uma iluminação e de uma direção. Deus, que essa bênção, que essa graça, que essa comunhão da Santíssima Trindade esteja conosco. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, te guarde e te proteja, no nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Tenha um sábado abençoado. Prepare o seu coração para viver esse domingo para Jesus. Que você tenha toda a sorte de bênção na sua vida, na sua família, no seu casamento, em nome de Jesus Cristo. E parabéns aos namorados, né? Feliz Dia dos Namorados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é Dia dos Namorados. As namoradas não precisam lavar louça, nem os namorados precisam fazer comida. Né, marido? É. A paz, queridos. Alice, um beijo para todos vocês.